Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia, mais um vídeo, mais uma gravação. Vamos pedir a bênção do Senhor nesse dia de hoje, livramento, proteção, as boas coisas dele, porque somente dele, somente do Senhor, irmão, poderá vir as boas coisas, somente dele. Então nós estamos pedindo, né, a pessoa certa, as bênçãos, as maravilhas, prosperidade, enfim, as coisas boas que ele tem para nós, que ele promete, caso a gente passe a obedecer a ele. É muito importante nós obedecer o Senhor, irmão. E eu sempre digo, eu vou continuar sempre falando, nós temos que buscar o Senhor e obedecer Ele da maneira correta. Dessa maneira a gente consegue alcançar as bênçãos do Senhor. Nós não alcançamos ainda porque existe uma forte resistência. Existe o lado da incredulidade, irmão, né? Porque assim como nós exercitamos a fé, muito exercitam uma fé na incredulidade também, resistindo à fé verdadeira. Então nós apresentamos a fé verdadeira, mas existe, né, os que estão contra, que apresentam uma fé falsa, uma incredulidade à nossa fé verdadeira. A fé verdadeira, ela é identificada, irmão, através da regra que você obedece. Isso mesmo, você analisa a regra que você... Porque a regra de obediência, ela é que conduz você à fé, a qual do Deus que você confia. Então, se a regra que você obedece, ela é impura, ela conduz você a um Deus impuro, a um Deus que não é verdadeiro. Então, como é que você identifica a fé pura? Através da regra, da lei que você obedece. Todos nós obedecemos uma lei, nós temos um regimento de vida. Então, você analisa. Se a regra que você obedece, por exemplo, ela é contraditória, ela está associada ao bem com o mal, ou seja, ela é contraditória, o Deus que você serve, ele não é verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, ele é puro. Ele é puro. Então a personalidade do Deus verdadeiro você identifica através da pureza da regra a qual você obedece. Aí a sua fé é pura. E a regra mais pura que tem, irmão, é a regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Não existe regra mais pura do que essa. Portanto, se você confia no Deus com essa personalidade, você alcança o Deus verdadeiro. Só que para que você alcance as bênçãos desse Deus verdadeiro, tem que ter grupo de pessoas obedecendo. Porque esse Deus verdadeiro não é só para uma pessoa, não. É para muitos. E o objetivo dele é salvar muitos. Não é só um. Então, se você, unicamente você confia nesse Deus, o outro lado está na incredulidade, que não confia nesse Deus. E naturalmente vai haver resistência para você conseguir ser, para você ser abençoado. Porque assim, irmão, a fé, ela batalha contra a incredulidade. É uma batalha, né? A fé batalha contra a incredulidade. A fé pura. E a incredulidade geralmente ela vem com uma fé impura, que não é do Deus verdadeiro. É o que eu falei agora há pouco. Você crê, por exemplo, você tira uma crença da Bíblia, que exclui os 2 primeiros mandamentos,
aquela sua fé é uma fé impura. Mas aí você fica convencido de ser pura e estabelece ela. E aí você é até abençoado com essa fé, né? É porque tudo é possível, é o que crê, irmão. Independente se a fé tem qualidade ou não, se tem pureza ou não. Então tudo é conforme a sua fé. Só que não quer dizer que a sua fé, ela pode te abençoar financeiramente, mas ela não alcança a vida eterna. Ela não alcança o lado, as bênçãos puras. E aí você é abençoado financeiramente. Por exemplo, né? Hoje eu não sou abençoado financeiramente. Existem muitos aí que estão exercitando uma fé impura que está sendo abençoado financeiramente. Mesmo que ele não tenha uma paz verdadeira, tenha uma paz falsa, financeiramente ele é abençoado. Aí pela aparência, as pessoas se convencem de que aquele que exerce a fé impura, simplesmente pelo fato dele ser abençoado financeiramente, serve o Deus verdadeiro. E aí a incredulidade é gerada justamente aí, pela aparência. Porque a fé verdadeira, irmão, é aquilo que você não vê. É aquilo que você não vê. E você crê. Essa que é a fé verdadeira. Então se você vê e passa a crer, aquela fé não é verdadeira mais. Porque você passa a ver aquilo que você é confiado. Então, e o Deus verdadeiro, ele é invisível. E se você vê aquele que é confiado, já não é mais o Deus verdadeiro. Você pode ver que Jesus, ele se manifestou aqui na terra como homem. Justamente para que você cresça nele, agora invisível. É uma maneira que Deus usou para fazer com que as pessoas pudessem crer nele. Ele apresentou um homem invisível, o próprio Deus, para que através dele, agora invisível, você tivesse a fé no Deus verdadeiro, o invisível. Então, muitas pessoas, por que não dizer todos, são iludidos pela aparência, irmão. E todos que afirmam a sua fé naquilo que ele vê, ele tem uma fé corrompida. E ela não é verdadeira. A fé verdadeira, mais uma vez eu digo, ela tem que estar firmada no invisível. E através do invisível, você estabelece o visível. Mas antes de você estabelecer o visível, é necessário você crer no invisível. Porque o visível é os frutos daquilo que você, daquela fé que você exerceu. Mas antes você tem que crer no invisível. E aí através do invisível você fazer acontecer o visível. Como por exemplo o caso dessa moeda privada que vai ser lançada. A maioria chega até a dizer para mim que só crê quando vê. Eu só creio quando eu vi. A maioria. Por quê? Porque é um crente incrédulo, irmão. É um crente Tomé, que só crê naquilo que ele vê. Aí, muitos, ou por que não dizer quase todos, os crentes estão estabelecidos dessa maneira. Por exemplo, nosso trabalho não tem membro, não tem igreja ainda. A gente luta para estabelecer isso aí, mas ao mesmo tempo se torna um segredo, ou seja, uma prova aos que crê. Eu não vou entrar nesse trabalho, isso aí, você não tem igreja, você não tem membro. Como é que você vai lançar moeda privada desse jeito? E aí as pessoas, não, eu não creio não. Eu só creio naquilo que eu vejo. Então, irmão, hoje
todo mundo, inclusive os crentes, estão fundamentados na fé, na aparência. Então ele precisa ver para crer. Então se mostra aí que o mundo, nós vivemos uma geração de incrédulos. De incrédulo mesmo, né? E você pode ver que as pessoas que ouvem os nossos comentários, a maioria ouve porque ouve mesmo, mas eles pensam que esses comentários nossos aqui é só conversa fiada. Porque ele não vê acontecer nada. E aí que tá o segredo. E eu sempre digo que esse trabalho é para crente, irmão, né? Então ele não vai acontecer sem que ele faça acontecer essas coisas. Ele tem que fazer acontecer. Ele só vai ver se ele fazer acontecer. Porque o segredo está justamente aí, irmão. Por exemplo, se você faz um plantio. Você fez um plantio. Aquele plantio vai nascer e você vai colher frutos. E por que você vai colher fruto? Você vê você colher. Porque você plantou antes. Você preparou aquela terra. Você limpou aqueles plantios. Então tudo isso aí, irmão, é a fé. Esse trabalho nosso é do mesmo jeito. Você tem que plantar para colher. Você pode ver que aquele plantio antes de você plantar, ele não existe. Ele não existe. Aí você planta ele na terra, nasce, aí você passa a ver já ele. Você passa a ver, aí ele dá o fruto. A partir daí você... Ei, irmão! Não foi nada. Tô enrolando. Me dá essas cachorradas aqui. Então, irmão, para você fazer acontecer, você tem que crer naquilo que você vai fazer acontecer. Você tem que crer. Se você não crer, você não vai fazer acontecer nunca. É necessário a fé, irmão, para você fazer as coisas acontecer. Se você não crer, não tem como você fazer acontecer dessa maneira. Então, esse trabalho é para crente. É para crente. E hoje não se encontra pessoas crentes realmente, porque a maneira como a pessoa exercita a fé, ele passa a exercer uma fé corrompida, apostatada, né? Porque ele passa a crer somente naquilo que ele vê. E aí ele descredibiliza aquilo que ele não vê. E a promessa, irmão, em todos os sentidos, ela só se realiza se você crer nela. Só que antes de ela se realizar, e você tem que crer. Ou seja, ela não se realizou ainda. Aí você crê. E quando você crê, você vai fazer acontecer aquela fé, aquela promessa. Você vai realizar ela. É o caso do exemplo que eu dei do plantio. Para você ver o plantio, para você ver a planta, você tem que plantar. Para você ver o fruto, você tem que preparar aquele plantio, né? Tem que regar ele, tem que fazer com que ele esteja limpo. Aí você vai ver o fruto daquilo que você plantou. Só que antes tem que ter a fé. Antes nada existe e depois tudo passa a existir. Então do mesmo jeito esse projeto nosso, irmão. É preciso fé. Eu mesmo, a fé que eu tenho pregado, que eu tenho apresentado, eu creio que ela vai se realizar. Então é o fundamento de tudo. Todo que passa a crer dessa maneira se torna um filho meu pela fé.
Só que o primeiro fundamento já foi gerado, que é muito difícil, irmão. É muito difícil esse primeiro fundamento. Você pode ver a dificuldade que a gente tem. A gente crê, muitos se escandalizam. Muitos dizem que a gente não vai realizar esse sonho. Mas a gente continua crendo. E as pessoas não sabem o segredo disso tudo isso. Porque o Senhor me mostra tudo, irmão. Eu vejo pela fé. E outra coisa, o Senhor me faz entender por que esse sonho não se realizou ainda. Por que ele não tem fruto? Porque há uma forte resistência. Há uma forte incredulidade combatendo essa fé. Porque a fé apostatada, irmão, que é a fé corrompida, ela se estabelece combatendo a fé pura. Estabelece dessa maneira, ela cresce dessa maneira. E elas têm êxito se a fé pura, a fé que aparentemente é pura, não estiver fundamentada na lei pura, no regimento puro. Tem que estar fundamentado no regime puro para poder prevalecer. Porque você pode ver que o regimento que obedece, ele é puro. Então, e mostra a diferença em relação à fé daqueles que não creem nesse Deus puro. E a nossa convicção está justamente aí. Porque o Senhor mostra que nós apresentamos um Deus puro, uma fé pura, e que o que estão contra apresentam uma fé corrompida. E ele se estabelece dessa maneira. Porque essa fé pura, ela vai prevalecer sobre essa impura. Mas a fé impura, ela está gerando bênção, está gerando frutos. Mas fruto contaminado, ele não é puro. É frutos contaminados. E aí você pode ver que as bênçãos são bênçãos terrenas, na maioria. E que não dissipa o mal, porque a própria fé está associada a esse mal. E aí, em vez de enfraquecer o mal e destruir ele, faz é fortalecer. Então é uma fé que é nociva, que ela dá fruto, mas ela é nociva ao ser humano. Porque ela cresce associada à impureza, né? Associada ao mal. E aí provoca um dano terrível para a humanidade isso aí. Porque muitos são abençoados em função da maldição sobre a maioria. E aí não tem como ser uma benção pura. Exatamente por causa da regra do regimento que fundamenta aquela fé. Então é necessário nós fundamentar nossa fé num Deus puro para poder nós ser abençoados sem levar maldição sobre o nosso próximo. E aí, dessa maneira a gente alcança a bênção do Deus puro. Porque a regra é essa, amar a Deus e amar o seu próximo. Então é necessário nós cumprir essa regra até que a gente alcance a bênção dessa maneira. Tem um propósito nesse sentido. E não mudar, não retroceder, porque a fé é a persistência. E não tem como não vir fruto, irmão. Não tem. Os frutos estão garantidos. Você pode ver a característica da fé que a gente exerce, ela é pura. Ela é pura em uma outra coisa. Ela vai se estabelecer definitivamente. É uma fé pura que vai se estabelecer em definitivo, gerando uma nova sociedade definitiva, gerando uma nova moeda privada também definitiva até a volta de Cristo. Então é uma fé difícil de exercer por isso. Porque além dela combater a fé impura, corrompida, tirada da própria Bíblia, ela também vai se estabelecer definitivamente aqui. Definitivamente. Então é uma coisa que veio para ficar até a volta de Cristo.
E aí, através disso, ela é tão forte essa fé, irmão, que ela vai restaurar a terra. Ela vai restaurar a terra, essa fé. Então é coisas grandes. A terra tem que ser restaurada, preparada para a volta de Cristo. Então, essa fé pura, ela vai restaurar a terra, transformar essa terra num novo mundo, semelhante ao reino de Cristo. Para você ver a dimensão dela, irmão. É um grãozinho de mostarda. Né? Isso é a semente ali, você vai plantar e vai fazer uma grande árvore. Tudo isso aí é a fé, irmão. A fé quando ela é pura. E essa árvore, ela vai dar bons frutos. Não é fruto contaminado, não. É saúde para o povo. É paz. É amor. É prosperidade. É união em família. É coisas grandes, irmão. Coisas maravilhosas. Tudo isso através dessa fé, porque é uma fé pura. E ela vai dar frutos bons, que vai ser saúde para a humanidade. Então, irmão, é muito importante esse trabalho. E ele está se originando aqui. Tudo isso está se originando aqui. Está se projetando a partir daqui. E vai se tornar coisas grandes. Porque tudo que você semeia, irmão, é com a fé pura, dá coisas boas para a humanidade, para as pessoas. Só coisas boas. Então é coisas grandes, irmão. Coisas grandes e maravilhosas que nós nem sabemos. Que não nem passou em nosso coração isso aí, irmão. É as coisas que Deus tem preparado para nós. Basta também, somente nós crer. Então, se você está crendo já nesse trabalho, irmão, passa a crer muito mais. Porque você vai se fundamentar numa coisa pura. Numa coisa que tem futuro. Tem futuro. Porque ela vai se estabelecer aqui definitivamente. Coisas grandes e maravilhosas. E todos que crer verá. É necessário primeiro crer para que você veja. Então a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Em nome de Jesus.